Vai ser bem diferente. Quando você olhar, você vai se ver num lugar onde estarão pessoas que vão agregar, somar, contribuir, cooperar com propósito na tua vida. Eu preciso que você acredite na palavra que está sendo liberada ao teu coração. Você que chegou agora, se inscreva no canal, é de Deus e é gratuito. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Ei, vai haver barulho. Barulho, mover, movimentação. É Deus te tirando das trevas e levando você para a luz. Deus, ele tem uma forma ímpar, única de trabalhar. E por isso, se você confiar, porque nem sempre ele dá satisfação, nem sempre ele dá satisfação, se você confiar, minha filha, prepara para aplaudir e glorificar ele, agradecendo pela vitória que ele vai te dar. Chegou um dia, diferente de outros, onde Deus vai chamar um homem de Deus e vai dizer para ele: apronte-se. Alguém consegue escrever essa palavra? Apronte-se. Deus está falando isso para um homem que já tinha tido experiências profundas e tremendas para com o Criador. Mas Deus diz logo no início de tudo: apronte-se. No início de Gênesis 35, a palavra que sai da boca do Senhor era: apronte-se, Jacó. Ei! Tem algum Jacó perdido aqui? Que anda dormindo? Que anda preocupado demais? Deus está mandando ele se aprontar, porque não estava pronto. E esse é um grande problema de pessoas boas que acham que estão prontas, mas na verdade ainda estão no processo de lapidação, de trabalho. E se Deus fala para esse homem guerreiro que tinha recentemente lutado com o anjo e prevalecido, lutado com Deus e prevalecido, se Deus manda ele se aprontar, é porque talvez ele achasse que estivesse pronto, mas não estivesse. Deus só pode concluir a boa obra quando você estiver pronta. Por isso, apronte-se. Apronte-se. Não é prepare-se, não. É apronte-se. Porque às vezes a pessoa está até preparada, mas não está pronta. Deus manda ele se aprontar para mudar de lugar. Oh! Alguém está pegando? Alguém está pegando? É possível. Eu estou dizendo que vai ter mudança radical, drástica na vida de alguém aqui. Mas é surreal, tá? E é do bom para o melhor. Vai ser muito melhor do que já é. Irmã, prepara para agarrar uma oportunidade. Pois se tu deixar essa oportunidade passar e ir embora, talvez você nunca mais tenha essa mesma oportunidade. Deus fala para Jacó se aprontar. E o texto sagrado diz: apronte para ir para Betel. Ou seja, mude de lugar, mas você tem que estar preparado. Porque se tu entra em uma outra prova despreparada, pode ser ruína, pode ser destruição total. Apronte-se, Jacó, para Betel e fique morando lá. Canto, cai. Fique morando lá. Mas, pastor, Jacó queria ir para Betel? Tudo indica que não. Por quê, pastor? Porque no lugar que ele estava tudo aparentemente indo bem. Estava tudo, com certeza, confortável.
Nem sempre o lugar que vai bem, nem sempre o lugar confortável é o Betel da sua vida. Ou seja, o Betel é a bênção que Deus te deu para você poder ficar, ter e receber. Só que para Deus abençoar ele, filha, Deus primeiro vai tirar ele de um lugar. Uau! Como assim, pastor? Tem certeza? Sim, Deus falou, vá para Betel e fique morando lá, porque ele não morava lá. Será que não está na hora de alguém aqui se aprontar? E mudar de lugar? Mudar de postura? Mudar de posição? E alguém aqui, que não é você, quem sabe alguém que entrou na live visitando, será que não é tempo de posturar, mudança de caráter, mudar a postura? Toda mudança gera desconforto no início, mas gera grande conforto no final. Repito, toda mudança gera um desconforto no início de tudo, mas quando o processo se conclui, Anthony, Deus abençoe, meu filho. Quando o propósito, o processo finda, aí você começa a entender melhor. Agora, difícil é você sair da zona de conforto para ir para um lugar pior. Porque se for para um lugar melhor, até é fácil de ir, não é? Se Deus está mandando você se aprumar, se aprontar, se apronta logo, tá? Fica preparada. Porque é o lugar da recompensa que espera. Repito, Deus vai surpreender você. Estava tudo confortável, a indicação é essa. Estava tudo indo bem, pelo menos parecia. Mas Deus visita esse homem e diz: vá para Betel e fique morando lá. Betel. Em Betel, construa um altar e o dedique a mim. Espera aí. Deus está mandando ele sair de onde estava, caminhar, viajar pelo deserto para poder chegar lá, talvez. Solene, Deus abençoe, filha. Para construir um altar e o dedicar a mim, é o Senhor dizendo. Hey! Talvez ele pensasse, tudo isso para fazer uma oferta? Não. Tudo isso para pegar o dízimo? Não. Eu não posso criar esse altar aqui? Ficar aqui? Não. Ou é onde Deus está chamando, ou aonde Ele quer, ou nem precisa tentar, para não perder tempo. Vou dar um detalhe, olha. Volte para mim quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm.
purifiquem-se e vistam-se. E vistam roupas limpas. Deus muda ele de lugar. Porque o lugar é importante demais para a tua vitória se concretizar. E quando ele muda, ele percebe que algumas coisas começam a acontecer. Uau! Parece que é rápido, hein? Ou instantâneo. Quando ele muda, ele percebe que coisas travadas estão acontecendo, mas antes não acontecia. Agora, se ele para ali e fica questionando, se ele fica murmurando, certamente perderia a bênção do Senhor. Antoniela, Deus abençoe, minha filha. Talvez seja a hora de você mudar de ambiente, de mesa, de cadeira, de patente, de lugar. E a ordem agora é tudo político. A sua família e todos que estavam com ele, ele diz: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que você tem. Mas ora bola, ele ainda tinha Deus de imagens? Tinha, ovelha. Ele tinha tido umas experiências tão profundas com Deus, mas tinha algo que estava amarrando a vida dele. Tinha algo que estava impedindo ele. Jacó começa a jogar fora todas as imagens. Dos deuses estrangeiros. E tem uma tese que vai dizer que ele quando começou a jogar fora as imagens, ele começou a produzir e prosperar como não conseguia antes. Tá entendendo aqui? Irmã, tem coisas que não vão acontecer no dia exato que você quer, não. Tem coisas que demandam um pouquinho mais de tempo. Vai acontecer o que Deus falou, pode ter certeza absoluta. Mas demora um pouco mais às vezes. Tá pegando, sim ou não? E talvez essa fosse a ocasião de Jacó. Um tempo ele estava ali pensativo. E no outro Deus falou, ó, suas imagens, em outras palavras, não vai te fazer belas, estão me incomodando. Você seria capaz de tirar do seu lado, tirar de perto de você, pessoas que estão incomodando você? E o texto diz, purifiquem-se e vistam roupas limpas.
Parece que Deus escolheu o mesmo lugar que falou com ele para poder lá abençoá-lo. Então Jacó disse à sua esposa, à sua família, e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que você tem. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Mais uma vez a palavra apronta-te. Aprontem-se. Aprontem-se. Que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que não me ajudou. Ao Deus que me ajudou corrigindo no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Alguém deve ter falado lá: ah, tu vai para Betel? Não era mais fácil a gente fazer aqui? Filha, tem coisa que a gente não vai entender não, tá? Tem coisa que tu vai mandar fazer e não vai nem explicar. Outras ele pode explicar sim. Mas tem coisa que ele não explica não. Será que não é hora de sair da casa do amigo e ir para Betel? Será que não é hora? Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham os brincos e usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto do Siquém. Jacó enterrou o passado dele. Irmã, o texto está dizendo que Jacó enterra debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. É hora de você enterrar esse passado sombrio. É hora de você enterrar esse gênio. É hora de você enterrar essa postura inapropriada. Porque senão isso pode enterrar você. Pegou o mistério? Pegou o mistério, sim ou não? Irmã, seja como Jesus. Enterra logo isso que poderá enterrar você, que poderá prejudicar você. Coloca debaixo da areia. Para quê? Para você passar por cima. Tem que enterrar o passado. Que fiquem apenas as lições. Tenta enterrar. Tenta. Tem gente que quer resultados rápidos. Mas parece que não estão fazendo muito. Entende?
E a Bíblia diz: Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Olha como Deus trabalha. Sim, Jacó teve medo? Sim, receio. Teve. E esse Deus vira para ele e fala: olha, em outras palavras, ou é assim ou nem faça. Agora quem está com medo é o povo de Siquém em relação a Jacó. Pegou? Como é que mudou o jogo? Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Jacó chegou aonde? Me ajuda aqui. Ajuda o pastor. Jacó chegou aonde? Jacó chegou aonde? Na Luz. Cidade que também era conhecida pelo nome de Betel. Isso ficava em Canaã. Quando ele chega ali, a Bíblia diz que ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel. O Deus de Betel. Porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Jacó voltou para o lugar onde Deus quis que ele estivesse. Não adianta Deus não querer. Não adianta você não querer quando Deus quer. Tem coisas que Deus quer. E não adianta ninguém querer, as pessoas contrárias não quererem, porque quando Deus quer, Ele faz acontecer. Tá pegando? Tá entendendo? Ali construiu um altar, pôs o nome. E pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele, conforme quando estava fugindo do seu irmão. E ele vai lá e batiza, ó, é Betel. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. E puseram naquele lugar o nome de árvores sagradas das lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Você percebe que a forma de abençoar Jacó aqui parece fugir um pouco do que é normal, do que é comum? Sabe qual é a verdade, irmã? Que a estrela de Jacó está brilhando forte. Tua estrela está brilhando forte. Você tem feito a diferença onde você vai.
Você se chama Jacó? Porém, esse não era mais o seu nome. Agora o seu nome era Israel. Agora parece que ele vai cumprir a promessa que ele fez lá no passado. De devolver no altar, devolver o santo dízimo em Betel. Ah, pastor. Deixa eu pensar se eu vou ou não vou, se eu faço ou se eu não faço, se é ou se não é. Se pensar muito, provavelmente não vem, não vai, não faz. Irmã, Jacó, da última vez que teve esse lugar, parece que tinha feito uma promessa para Deus. Essa que até mesmo ele pode ter pensado em fazer uma promessa, mas eu não sei se isso vai acontecer, então se não acontecer, eu não sou obrigado a cumprir. Nunca sustente promessas aos céus que você não possa cumprir, porque o preço pode ser alto a se pagar. Vou repetir, nunca sustente promessas que você não chegará a cumprir. Se fez uma promessa, vá até o final e cumpra ela. Que te conheçam por uma pessoa de caráter, de palavra, de valor. Tem gente que pede para as pessoas respeitá-la. Só que não constrói o respeito. Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel e disse também: eu sou o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso. Eu sou o Deus todo-poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaac darei também a você. Opa, quer dizer que essa terra vai ser minha? Irmã, nós estamos no propósito destruindo o destruidor. Esse propósito termina hoje. Esse propósito termina hoje. Jacó, quando chega ali, provavelmente ele percebe que o lugar está bem diferente de antes. Quando, na verdade, quem parece ter mudado é o próprio Jacó. Você começará a ver mudanças notórias em uma pessoa próxima à sua vida. Vai começar.
sabe? Às vezes a gente não entende certas coisas. E não tem que entender. Quando você tenta entender algo e não consegue, talvez seja tempo de você repensar algumas práticas e condutas. Para aqui. Construa um altar aqui. Ele tem uma sensibilidade grande com o Senhor. E na primeira ocasião, esse homem começa a plantar. E o texto é bem claro. Quando acabou de falar com o anjo, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Jacó pegou uma pedra e a colocou sobre o pilar. Colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Uau! Escreve Betel. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora. Então Jacó pegou uma pedra e colocou no pilar, no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele separou para Deus, derramando azeite em cima. E pôs naquele lugar o nome de Betel. Minha filha, eu sei que vai chegar momentos na sua vida que vai se cansar. E você vai se preocupar muito. Que você vai chorar e vai chorar até sozinha. Eu sei que chegarão momentos na sua vida que é você e Deus. Onde você não vai ter nem projeção, nem perspectiva. Onde você não vai ter nem direção. Parece que os céus ficarem lentos. É alguma lição, filha. Filho. Que o Senhor às vezes permite que a gente venha passar. Olha, tem chegado uns testemunhos muito lindo, muito bonito, muito lindo. E eu tenho certeza que você que está aqui e ainda não tem testemunho para contar, você vai ter. Você vai ter. Jacó poderia ter parado, ficar discutindo, mas não fez isso não. Jacó apenas obedeceu. Jacó e sua família saíram de Betel e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto. E o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: "Não tenha medo, você vai ter outro filho." Porém, ela estava morrendo. Antes de dar o último suspiro, chamou o menino.
chamou o menino de Benoni. Em hebraico, quer dizer filho da minha tristeza. Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata. Você lembra o que uma das mulheres de Jacó fez quando saiu da casa do seu próprio pai? Levou estátuas dos ídolos que não era do verdadeiro Deus, e escondeu debaixo da sela do camelo, sentou em cima e disse: pai, estou naqueles dias menstruada. Pegou, né? Aí o pai dela não procurou ali. Talvez tenha sido por força de palavra do que saiu da boca de Jacó. Você imagina a dor de perder uma mulher, uma esposa, numa circunstância como essa. Às vezes é alto o preço, sabia? Que a gente paga. Parece que é uma atitude errada dela do passado que vai permitir tudo isso no presente. E eu encerro dizendo, filho, que o Senhor vai surpreender você nesse propósito que estamos fazendo. O Senhor vai surpreender você. Muito. Ele vai surpreender você. E quando você se der por si, quando você acordar, você vai olhar a maior vitória da sua vida diante dos seus olhos. Sim. Você vai olhar a maior vitória da sua vida diante dos seus olhos. Mas você precisa acreditar. Separa um copo com água agora comigo. Você que está voltando para Jesus, escreve aqui nos comentários: estou voltando para Jesus, pastor. Escreve, ora por mim. Eu vou orar. E Deus vai abençoar você. Você que está voltando para Jesus, escreve: pastor, eu estou voltando para Jesus. Você que está se entregando pela primeira vez, escreve: pastor, eu estou me entregando pela primeira vez. Quando eu pedir para você repetir, você repete a oração. Diga aí: Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela vida, por essa palavra revelada, profética, pela profecia que abençoa os nossos corações. Obrigado, Pai, por falar conosco de uma forma clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado, Deus, por cuidar de cada vida nova que está no altar. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim: eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, Pai, porque a salvação chegou até esse coração. Abençoado seja você que curtiu o vídeo, que compartilhou a live, fazendo ela ir mais longe.
que cada água consagrada nesse momento, ó Pai, possa receber teu toque de amor, carinho e perdão. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro, orando, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Beba com fé. Pai, eu te apresento cada voto do propósito e da campanha. Em nome do Senhor Jesus, que venha a ser abençoadas e abençoados cada nome que aqui está. Em nome do Senhor Jesus, conceda essa vitória, meu Pai. Conceda essa vitória. Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui estão os dizimistas do nosso ministério, ó Deus. Que o Senhor possa visitar cada dizimista e possa dar vitórias lindas, tremendas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade de falar, te ouvir e te sentir. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa, eu vou encerrar aqui. Você não sabe da resistência que é fazer um propósito como esse. Esse propósito consiste também em te ensinar a importância do Santo Dízimo. Está escrito em Números 18, 26. Assim falai aos levitas e dizei-lhes: quando tirardes dos filhos de Israel os dízimos que deles dei por herança, oferecereis uma oferta alçada daquele ao ano. Uma oferta alçada dele ao Senhor, a 10ª parte do dízimo. E quanto ao dízimo do rebanho, o rebanho, sim, de tudo o que passa debaixo da vara, o dízimo será santo. Entende por que eu chamo de santo dízimo? O dízimo será santo. Escreva aqui, santo dízimo. Se você participar desse propósito, eu creio que essa unção que está descendo para destruir o destruidor vai alcançar você. Você tem que ter a arma, a ferramenta, a postura certa para vencer. Arma, postura, ferramentas para poder vencer. Essa guerra que ele enfrenta, filho, não é com a espada, é espiritual. Tem guerras que nós só vamos vencer se acreditarmos mais no mundo espiritual. Esse propósito ele termina hoje, mas as lives continuam. Quando eu peço para Deus abençoar você que é dizimista do nosso ministério, você pode ter certeza. Ele está protegendo você, está guardando você e honrará você. Mas você precisa fazer o seu caminho, a sua parte. Senão... Pastor, como que eu faço para participar desse propósito? É muito simples. É só você fazer o que eu fiz quando me converti. O que foi, pastor? Eu fui fiel no Santo Dízimo. E nós somos fiéis no Santo Dízimo.
Pastor, como que eu faço para ser fiel no Santo Dízimo? Todos os dados bancários estão aqui embaixo. No Face está em cima, no YouTube está aqui embaixo. Você vai ver o Pix CNPJ e o Pix celular da Luz para as Nações. Se você não tiver como fazer pelo Pix, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou pela lotérica. Caixa Econômica Federal ou pela lotérica. Amém? Só o Banco Bradesco que mudou. Quando eu souber, eu vou avisar aqui. Filho, eu vejo Deus dando livramento. Livrando de um mal que poderia gerar morte. Então, se você perder algo, não fica triste, não. É livramento. Amém? Tem pessoas aqui que eram dizimistas e pararam. E você sente que alguma coisa vem dando errado, né? Volta a ser dizimista. E eu tenho certeza que Deus honrará muito você. Muito. Mas vai honrar muito. Você tem que lutar, resistir e enfrentar tudo e todos com as ferramentas certas. Pai, muito obrigado por esse propósito. Obrigado, meu Pai, porque aprendemos muito contigo aqui. Obrigado por falar conosco de uma forma clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado por nos alcançar com a tua palavra, com a tua unção, com o teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar e diga graças a Deus. E você que nunca foi, faz um propósito com Deus. Passa a ser dizimista. E Deus abençoará mais ainda a sua vida. Passa a ser dizimista fiel. Ofertante, generosa, generoso e generosa. Passa a ser. E você vai ver o quanto que é bom ser fiel a Deus. Amém? Não tem como fazer pelo Pix? Ó, tem o Pix CNPJ e o Pix celular. Você vai ver aqui embaixo, Caixa Econômica Federal ou pela lotérica, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco. Amém? Não se esqueça. Mas eu sinto em falar de novo essa revelação. Vai ter livramento, mas vai ter surpresa nessa semana. Já foi profetizado. Vai ter surpresa essa semana. Surpresas essas que vão alegrar você demais. Que vão te satisfazer, te completar. Amém? Você crê? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quando você tiver com o comprovante do Santo Dízimo, você vai clicar aqui, ó, nesse link do WhatsApp e você vai mandar seu nome completo. Você vai escrever Arca da Aliança, eu vou botar o seu nome dentro da Arca da Aliança. Amém? Amém?
Deus vai abençoar você, tá? E nessa semana Deus vai te dar a oportunidade de realizar um sonho. Vai ser muito lindo. No nome de Jesus. Pastor, qual o valor do voto? Esse voto é o que você sentir no teu coração. Eu já vou pedir a Deus que me dê a nova direção para a nossa vida. Fica ligado, porque vai vir novidade. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz. Manda o seu nome completo, seu comprovante. Ah, pastor, não consigo fazer agora. Posso fazer quando eu receber? Posso fazer depois? Pode fazer. Você pode clicar aqui no meu WhatsApp, mandar seu nome e dizer quando que você vai fazer o santo dízimo. E oferta também. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seu pastor te ama, tá?